E a gente vai falar sobre um assunto muito sério, porque os números são alarmantes. Por dia, 15 pedestres morrem no trânsito brasileiro. É como se um avião caísse todo mês, só que em ruas e avenidas do país. Mas por que tantas vidas são perdidas? O que está por trás do comportamento de motoristas e pedestres? E por que muitos condutores não prestam socorro às vítimas? Para entender melhor essa realidade e buscar soluções, conversamos agora com a psicóloga Adalgisa Lopes, especialista em psicologia do trânsito e presidente da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, Daiane. Bom dia, espectadores. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um assunto muito sério, né, Daiane? Muitas vidas perdidas e a gente começa a pensar por que isso? O trânsito é um lugar em que as pessoas mostram o comportamento dela todo o tempo. E nós sabemos que os acidentes de trânsito, 90% deles ocorrem pelo comportamento humano no trânsito. E o pedestre é o mais vulnerável. No Código de Trânsito Brasileiro, diz isso, que a gente tem que dar preferência sempre para o mais vulnerável. Então, sempre é o primeiro, mais vulnerável, é o pedestre. Depois o ciclista, depois o que está com o carroceiro, tração animal, motociclista, o carro, o caminhão, a carreta. É a questão da proporção, né, de quem está dirigindo, quem é o mais forte nessa história. E o trânsito no Brasil, ele está caótico e no mundo todo. Mata mais que epidemia, mais do que acidente de avião. E o pedestre? Aí nós vamos uma bicicleta tentando atravessar, as pessoas não seguindo as regras de trânsito, nem o pedestre e nem o motorista. Nós vimos uma questão de educação. E vimos também que as mortes entre 59 anos, 60 anos, os idosos são os que mais sofrem. Temos que pensar em várias coisas. Engenharia do trânsito. O tempo para atravessar uma via, ele é necessário. O pedestre entende a lei de trânsito. Ele, de fato, atravessa nas linhas onde ele tem que atravessar, as faixas. Não, a gente sabe que tem um zigue-zague que fazem os carros. Também tem uma imprudência. A pressa do pedestre, a pressa da vida moderna, a pressa do motorista, são várias as questões que a gente tem que analisar nesse contexto. A senhora pontuou aí sobre a questão do pedestre ter atenção e também, né, cuidar e respeitar as regras de trânsito. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Tem pedestre que erra e tem motorista que erra. Com certeza. Eu me coloco nessa geração aí dos seus 50 anos para frente. Nós não existíamos, na minha época, por exemplo, faixa de pedestre é uma coisa, para o Brasil, nova. Também acontece de que passarelas ficam longe. Você já viu uma autoestrada, assim, as passarelas são distantes umas das outras. Então, o pedestre arrisca em rodovias, porque fica longe para ele atravessar. Passarelas, nós mulheres, somos extremos pedestres e mais vulneráveis ainda. Sabemos de casos de pessoas que vão atravessar em passarelas que são desertas, que sofrem assédios e várias coisas. Então, é um perigo também. O pedestre, ele é imprudente. E o motorista também é muito apressado. A gente sabe que a velocidade, ela mata. E as pessoas... O que acontece quando tem uma coisa para reduzir a velocidade de um carro? Todo mundo já sabe, ali tem vai filmar, então eu vou ser multado. Então eu vou reduzir neste ponto e continuo na via a mais da velocidade necessária. Então, se é 60, eu vou 80, 100, mas ali tem um radar, então ali eu vou diminuir. Então, tem várias imprudências. O comportamento humano no trânsito é uma coisa que nós, psicólogos, preocupamos demais, porque tem a ver com o comportamento da pessoa. A pessoa imprudente, a pessoa agressiva, ela vai ser agressiva no trânsito. O pedestre que é desatento, hoje nós temos outra coisa aí, o celular, né? As pessoas vão atravessar, e as pessoas estão andando na rua, entram no celular e vão atravessar.
E é um distrator, as pessoas estão distraídas, né? Mais uma coisa. Então, são vários elementos e que as campanhas têm que ser feitas igual vocês estão fazendo, colocar na mídia, falar disso, porque o número de mortes no mundo por trânsito, por questões de trânsito, é uma epidemia, mata mais que qualquer doença, incapacita mais que qualquer doença. Então, tem que ser encarado de frente. É uma coisa que a gente se preocupa muito e é muito sério. E o que precisa para melhorar, para acabar com esses números? Porque assim já está tornando estatística, né? As vidas se tornaram estatísticas. Então, o que é preciso ser feito para que acabe? Falta campanhas educativas, falta políticas públicas, falta estrutura nas cidades? O que está faltando? Você falou tudo. Você pontuou muito bem. Falta. Primeiro, vamos pensar na educação de trânsito. Eu penso, né, e acredito que nós temos que pensar em educação de trânsito na pré-escola, lá na criança. Uma criança que é educada e que ela vem com essa conscientização, ela leva esse comportamento para a vida toda e, consequentemente, para a vida adulta e quando ela for motorista. Nós já sabemos, por exemplo, uma criança hoje, todas as crianças, é inadmissível jogar um papel no chão na rua, porque teve uma campanha de conscientização disso desde sempre. Eu me lembro, quando criança, que a gente descascava uma bala e jogava o papel no chão. Não porque a gente fosse mal educado, mas porque a gente não foi educado para tal. E a gente foi educando no decorrer da vida. E assim, com várias coisas. Hoje a gente entende sobre racismo, sobre várias coisas que faz parte de educação. Talvez a gente cometesse erros por não ter conhecimento. Então, a educação é a base de tudo. Nós precisamos muito e seriamente tratar a questão da educação como uma coisa séria, desde a escola. Porque você ensina lá, atravessar na faixa, na velocidade. Então, desde sempre. Quando no ensino médio, por exemplo, os meninos já vão estar com 15, 16, 17 anos, e daí a pouco vão se tornar motorista, eles também já têm que ter um trabalho sobre estudo do Código de Trânsito Brasileiro. As pessoas não conhecem o código, são leis que nós temos que seguir. E quando a gente não segue, nós estamos infringindo leis, né? Então, é importante, às vezes, a pessoa assim, mas eu tomei, por exemplo, só um chopinho e eu fui dirigir. Não, lá o Código de Trânsito Brasileiro você não pode beber, é lei. Então, isso tem que ser aprendido, o código tem que ser estudado. Campanhas, né? E aí, através de campanhas, outra coisa seríssima, vamos lá, agora a Senatran colocou ali, o CONTRAN, né? O Desacelere, a campanha de trânsito desse ano, diminuir a velocidade e a pressa. E nós estamos num mundo moderno. E o que é o mundo moderno? É ansiedade. Nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós não estamos dando conta, nós estamos exaustos, porque a gente tem que atender a tecnologia, nós temos que atender o mundo, os WhatsApps, os e-mails, e vamos viver a vida. É o mundo da pressa, um mundo agitado. Né? Então, é uma coisa, campanha muito séria. E políticas públicas, que você falou muito bem. Tem que se falar disso, tem que gastar dinheiro, tem que priorizar o interior, as cidades grandes, temos que mudar, temos que ter mais faixas, temos que para atravessar, travessia de pedestre, mais passarelas, mais lugar seguro para as pessoas viverem na cidade. Enquanto isso, a gente espera, né, que tenha essas melhorias. É bom que cada um que nos assiste tenha consciência, porque a imprudência, ela mata. E fica esse alerta aqui. Muito obrigada, doutora, pela participação, e o convite também fica para voltar, tá? Muito obrigada, Daiane. Muito obrigada, pessoal. E vamos lá, hein? Atravessar na faixa, prestar atenção, largar o celular um pouquinho. Obrigada, bom dia a todo mundo. Obrigada. Gente, o alerta foi dado e a gente precisa seguir. Imprudência mata.